E aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um novo vídeo do Vulcanes. Hoje a gente tá aqui com o segundo vídeo do nosso especial, Clássicos de Terror protagonizado por mulheres. E hoje a gente tem um convidado especial, Marco Leal, tá aqui para conversar com a gente sobre o Bebê de Rosemary. Marco, se apresenta aí pra galera. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito empolgado pra gente conversar um pouquinho sobre esse filme que 68, mas que ainda causa, né? Faço resenhas literárias lá no meu perfil do Instagram. Eu acabei de concluir um projeto sobre distopias. Também vou fazer um especial lá no Halloween. Estou muito feliz de estar aqui para ter essa conversa hoje com vocês. As redes sociais de Marco vão estar todas linkadas aqui embaixo, tá certo? Na descrição, para vocês darem uma sacada. Vão lá, sigam ele, assistam as resenhas dele lá no GTV, que com certeza vocês vão aprender muita coisa e é muito legal. Antes de a gente começar a nossa análise, nossa conversa, avisando para vocês que o vídeo vai estar recheado de spoiler. Então, quem não viu esse filme de 68, tá? 2018 fez 50 anos do filme. Tô avisando pra vocês que vai ter spoiler. Vamos pro vídeo, então. Rosemary's Baby, né? Ou O Bebê de Rosemary, que é um filme de terror psicológico, né? De 1968. Dirigido e roteirizado por Roman Polanski. A história, na verdade, né? É uma adaptação do clássico homônimo, né? Escrito pelo Ira Levin. E aí, o Marco vai comentar um pouquinho com a gente sobre o livro. E aí, Marco, o que é que tu achou do livro? Bom, então, tá aqui ele. A minha primeira leitura do Bebê de Rosemary, ela foi um tanto quanto esquisita. Talvez porque eu já tinha assistido o filme e eu esperava ver um pouco mais a questão da dubiedade. No livro, isso não é tão presente, pelo menos na minha leitura, né? Ela é uma narrativa, assim, bem fluida, você consegue lê-lo tranquilamente. Não é, assim, um livro muito pesado, a não ser das cenas que também são pesadas no filme, tipo a cena do estupro, as cenas onde ela é desacreditada enquanto mulher, mas você consegue fazer uma leitura tranquila. Entretanto, essa segunda leitura do Bebê de Rosemary acabou... Eu fiz essa segunda leitura e acabei desconstruindo várias coisas e lá já dando o grande spoiler, tipo, para mim foi mesmo a Besta Fera, um conjunto de ações que foram feitas para que aquilo acontecesse, né? Para que essa situação horrível acontecesse com a Rosemary, porque ela, no final das contas, é usada durante todo o livro, durante todo o filme, especialmente pela figura do marido, né? O final desse livro, não vou dar esse spoiler, vou deixar pra dar esse spoiler no meu vídeo lá no meu Instagram. O Ira Levin, ele consegue construir muito bem a narrativa. Tava conversando com o Gabi agora há pouco, infelizmente, em 1997, ele publicou um livro maldito chamado Filho de Rosemary, onde ele tenta dar uma continuidade a essa história, mostrando Rosemary acordando de um coma depois de 30 anos daquela última cena que a gente tem. Eu já li muita coisa ruim na minha vida, mas ali ele se garantiu, viu? Nonsense, assim, o livro inteiro. Ele segue a mesma estrutura narrativa que a gente tem aqui, vendo as coisas sobre o ponto de vista da Rosemary, mas o final dele, pra mim, é a coisa mais what the fuck da história da literatura. Eu até disse pra Gabi que eu acho que eu joguei esse livro no lixo, porque eu procurei ele por aqui. Né? Tipo, vamos desconsiderar aí o Filho de Rosemary, mas tem uma coisa aqui sobre ele dita pelo Stephen King, e é King, né? Levin é o relojoeiro suíço dos romances de suspense. Aí você fica aí, o cabra é bom, né? Ele escreveu um livro muito bom, né? A gente fica naquela. O Bebê de Rosemary, ele dá início ao que ficou conhecido como a trilogia demoníaca, que foi o Bebê de Rosemary, o Exorcista. Por último, não menos importante, a Profecia, de 68 até 78, salvo engano, que é o lançamento da Profecia. Uma coisa interessante que esses livros e esses filmes suscitaram no público foi o aumento do consumo de bíblias. As pessoas realmente ficaram com medo da vinda do anticristo, estavam a comprar bíblias assim, a rodo. E você pensar nisso numa década onde o catolicismo, o cristianismo de uma maneira geral estava em queda, você pensar no poder que o cinema e que a literatura tiveram para despertar isso nas pessoas, eu acho incrível. Ele faz parte da trilogia do Apartamento. Ele é o segundo filme conhecido dessa trilogia, que é composta por Repulsa ao Sexo,
Sexo e O Inquilino, de 76. Eles são histórias independentes, eles não têm conexões, né, entre os filmes, mas eles apresentam elementos narrativos que são semelhantes, para não dizer praticamente iguais. Os protagonistas deles são carregados de traumas internalizados, se mudam para um apartamento, eles vão um pouco perdendo a sanidade, começando a ver coisas e ouvir coisas, e começam a duvidar da própria sanidade, as pessoas começam a duvidar da sanidade deles. E é bom ressaltar também que a gente acompanha essas histórias a partir do olhar e da mente dos protagonistas. Tudo que a gente vê no Bebê de Rosemary, a gente vê a partir da perspectiva da personagem. E Sim. é uma coisa aí também que mexe com o jeito de como a gente enxerga o filme. Dá a impressão, e isso também está presente em outros filmes, não só no Polanski, de que o filme começa com uma entidade observando tudo aquilo de cima. Eu sinto isso, por exemplo, em Kubrick, lá no Iluminado, quando eles estão indo de carro e você sente que tem alguma coisa maligna ali, tipo, eita, é aqui que eu vou. No caso, tipo, do Bebê de Rosemary, isso fica muito evidente, tipo, aquela canção de Niná tocando, não, e aí você sente, tipo, aquela câmera indo até chegar no bendito prédio, né? Sim. Mas é algo que eu sinto, tipo, tem outros filmes, isso existe até em Fausto, do expressionismo alemão. Eu lembrei logo do Iluminado, né? Isso ficou muito forte na minha cabeça, especialmente agora falando do Inquilino, porque você vai no início do Inquilino vendo todos aqueles apartamentos, todos aqueles rostos, e aquilo é profundamente assustador. Agora, né, falando do diabo, a gente vai falar de Polanski. Sim. É. O filme, né, ele é uma mistura, né, do cinema europeu de arte, né, com aspectos hollywoodianos. Inclusive, foi o filme que abriu as portas de Hollywood, né, pra Polanski, tá? A gente até achou estranho, assim, nossa, como ele conseguiu construir tão bem um filme de suspense e terror na metrópole, né? O Polanski é rodeado de polêmicas. Quem aqui já assistiu ao nosso vídeo Artistas versus Obras deve saber mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Um ano depois dele fazer o Bebê de Rosemary, né, em agosto de 69, a Sharon Tate era esposa dele, né, atriz e modelo, e ela estava grávida de 8 meses e foi morta brutalmente, né, por aquele famoso caso dos membros da família Manson, né, do caso Tate LaBianca, né? E em março de 77, o Polanski, ele levou um adolescente de 13 anos para um ensaio fotográfico na casa do ator Jack Nicholson, né? A gente, depois de muito tempo, descobriu o que foi que rolou lá, né? Que ele embebedou, dopou e estuprou a menina. Começou todo um processo na vida dele, né? Inclusive, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, tá? Um link que conta essa linha do tempo, toda essa problemática, e ele sofreu um processo e fugiu, foi pra Suíça, e depois teve pedido de extradição, e ele primeiro se considerou inocente, depois confessou, e aí ofereceu dinheiro pra vítima. É todo um rolê que a gente vai deixar aqui. Se vocês tiverem mais curiosidades pra sacarem essa história, é só jogar o nome dele no Google que vai aparecer todas as notícias. Eu acho que é importante também a gente pontuar o filme dentro do contexto histórico que foi construído, que foi filmado, que foi lançado, né? O filme foi lançado em 68 e a gente sabe que os anos 60, que meados dos anos 60 até os anos 70, a gente tem, vamos falar logo da onda feminista, né? Que a gente chama de segunda onda. E a gente tem a revolução sexual, a gente tem a pílula, a gente tem o DIU, a gente tem outras maneiras de se ver e de se compreender a sexualidade feminina e de gênero também, né? Então a gente tem todos esses processos, movimentos de direitos civis, guerra do Vietnã, protestos contra a cultura. Existia todo um contexto caótico que estava acontecendo e o filme trata de uma história meio que conservadora, digamos assim. Uhum. A gente vê também a personalidade da nossa protagonista, que é bem... Isso aí a gente vai abordar ainda, né, com o decorrer do vídeo. O contexto histórico tem muito a ver com o que o Polanski também quis passar. É como se fosse uma história do não dito, sabe? Uhum. Sobre tudo isso que estava acontecendo. E isso revela muito também sobre a própria solidão da Rosemary dentro daquele apartamento, né? Nós começamos o filme, né, sendo apresentado a Rosemary e o Guy, né? O Guy é o John Cassavetes, que eu não lembrava que era ele que tinha feito esse filme. E aí eles se mudam lá para um apartamento, né, em Nova York,
York, e a Rosemary tá super empolgada, né? Ela é uma jovem alegre, cuidadosa, a recatada do lar, né? Que gosta de tomar conta da casa, que quer ter filhos, vários filhos, né? E aí o Guy, ele é um ator com uma carreira em ascensão, não tá fazendo muito sucesso, eles têm personalidades diferentes. Também eu acho que o filme ele toca nessa questão, né? Dessa desconstrução do matrimônio também, que a gente vai vendo ali um casal perfeito, mas aos poucos a gente vai vendo que não é tão perfeito assim, que vai acontecendo coisas bizarras, grotescas, boy lixo real. Essa desconstrução desse relacionamento, na época, era o que muitas mulheres queriam, né? Na década de 68, a mulher tinha que casar, né? A sociedade queria que a mulher casasse, cuidasse da casa, tivesse muitos filhos, e a Rosemary é justamente o retrato de tudo isso, né? Sim. Que faz até um contraponto com o contexto histórico, né? Da época do filme, né? Ela vindo de contra tudo que as mulheres daquele momento estavam lutando pra desmistificar, né? American Way of Life, pô. Eles são, tipo, muito assim, casal quali, sabe? Ela é a representação da dona de casa, da bela recatada do lar, dos anos 60, né? Norte-americana, classe média branca. Mas eu acho que o filme retrata justamente a opressão que essa galera sofre, né? Ser mulher. Apesar dela ser dessa forma e tudo mais, ela tem uma opinião. Ela sabe falar, ela sabe defender ali os pontos de vista dela. Até na chegada ali daquela intromissão do casal, né? E ela consegue impor ali alguns limites, porém, né? A gente vai conversar mais pra frente sobre esses outros detalhes. Quando o filme começa, né, a gente vê claramente que, querendo ou não, também é um personagem, que é o Bramford, é onde está o novo apartamento do casal Woodhouse, né, que logo no início do filme, o Hutch, né, que é um velho amigo do casal, fala sobre a história do prédio, ele fala sobre o Keith Kennedy, as irmãs Trent, ele fala sobre o Andrew Marcato, né, todos os suicídios e os acidentes estranhos que aconteciam, né, que aconteceram no prédio. Ele fala sobre a bruxaria e o satanismo, que são histórias sinistras que rondam todo esse prédio. Eles já chegaram já com uma impressão muito boa, né? No livro é um pouquinho diferente. O livro, ele começa com eles fechando o contrato num prédio que eles chamam, assim, de caixão branco. Era até um pouco maior, tinha um número maior de aposentos e não sei o quê. Mas, do nada, surge uma ligação dizendo, tipo, quando eles já tinham assinado o contrato, dizendo, olha, vagou, tipo, um apartamento, tipo, nesse prédio charmosíssimo. E aí você já pensa, será que já não era uma tentativa de cooptação? O Bramford, na verdade, é o edifício Dakota, né? Nova-iorquino. Foi onde o John Lennon residiu, junto com a Yoko Ono, e onde ele foi morto. O John Lennon falava várias histórias com relação ao prédio. Falava que lá era assombrado, né? Os próprios moradores do prédio falavam que viam fantasmas, alguma coisa do tipo. E aí tem todas essas histórias. Inclusive, é tipo, se você for pesquisar roteiros, Nova York, lugares assombrados para visitar, certeza vai estar o edifício Dakota. Tem vários relatos, assim, de pessoas de prédios vizinhos que viam pessoas à noite andando pelas escadas e descendo o prédio, só que aí na hora, tipo, desceu, mas aí na hora de sair ninguém saía. Isso tá dito aqui no primeiro capítulo. E eles ficam interessadíssimos por esse prédio, Deus me livre. Morava lá nunca. Pra quem já gosta de ver filmes sobre bruxas, bruxaria, feitiçaria, já entende um pouco do que é o Coven, né? Um Coven é um conjunto, né, de bruxas. E quem faz parte do Coven em O Bebê de Rosemary, né? A gente vê que quem faz parte do Coven, praticamente todo mundo que cai em cima dela quando ela bota o pé nesse maldito desse prédio, né? E o marido dela, consequentemente, acaba também se tornando meio que parte, porque ele faz esse acordo com eles, né? Acordo assim, tipo, que você vê que é bem assim, um acordo entre cavalheiros. É uma coisa assim, tão tocante, que você vê, as mulheres após o jantar estão lá, lavando os pratos e não sei o que. O marido dela tá conversando com o cara na sala e você vê a fumaça dos charutos. E é ali que começa, olha, a gente tem uma coisa muito boa aqui pra você. E aí é que ele começa
começa, de certa forma, a cair na proposta do demônio, né? De, olha, eu vou te dar um negócio muito bom, mas tu vai ter que me dar um filho. Aí é que a gente tem a primeira representação, assim, mais forte da bruxaria no filme, que é quando o marido da Rosemary tá lá fazendo o teste, né? Tipo, pra um determinado papel, ele não consegue, ele perde esse teste pra um ator concorrente, do nada o cara fica cego. E o marido da Rosemary consegue aquele papel, então ele olha ali e diz, tipo, eita, aqui tem uma coisa boa pra mim, né? Mesmo que seja utilizar minha mulher como escrava. O que foi que significou todos esses assassinatos e todos esses acidentes que aconteceram dentro do filme? Aquela italiana que morava com eles, né, com aquele casal, se mata, né, comete suicídio, que eu acho que não foi. Pra isso é interessante talvez a gente fazer um retorno, né? O diálogo dela com a Rosemary nessa lavanderia é uma das melhores cenas, assim. Ele diz muito pouco, mas ele diz muito. E você vê que ela já tava com aquele amuleto, que mais pra frente ela descobre que também é chamada de erva do diabo. Naquela mesma noite, salvo engano, a Rosemary tá conversando com o Guy, eles estão na cama, e eles escutam o culto acontecendo. Obviamente eles não sabem que se trata da cerimônia, mas aconteceu. Depois a gente já vai ter um corte para essa menina se suicidando. O que mais chama atenção assim naquilo ali é que ela tá com o amuleto quando ela se suicida, e aquele amuleto vai passar para Rosemary, né? Um amigo deles, né, que entra em coma, que sofre um problema cerebral e entra em coma, que ele inclusive contar com ela para contar a ela sobre tudo isso. Eu acho que ele já poderia até não estar já com a intenção de fazer algo com ele, mas ele viu na figura uma possibilidade de eita, então é melhor eu ter aqui já algo guardado. E é muito importante quando a gente pensa nesse filme a questão tipo das paredes finas dividindo o apartamento. Tudo que é dito dentro de um apartamento é escutado pelo outro. Todas as pessoas que habitam aquele prédio, à exceção da Rosemary, fizeram um pacto. Todas elas tipo estão ali naquela função, tipo sempre por perto, sempre observando, sempre tipo chegando de sopetão assim pra ficar conversando e fazendo tricô, e a coitada da Rosemary só queria ler o livro dela em paz e chega... Da representação das bruxas e dos bruxos dentro do filme, porque são pessoas mais velhas, que pode simbolizar uma questão de opressão também, né, e de hierarquia. Dentro disso a gente pontuar que existia uma alta sociedade ali, porque todo mundo que faz parte daquele couve, ou que queria fazer parte, ou que buscava, né? A gente vê um fotógrafo famoso, a gente vê outra pessoa mais nova chegando na cerimônia final, né? De ver o bebê, de visitar o bebê. A gente pode tirar daí também esse aspecto do poder, né? Keith Kennedy e as irmãs Trent, tipo, pessoas conhecidas da alta sociedade que se vendiam, né? Vendiam a alma literalmente ao diabo para conseguir o que queriam. Eu acho que tem essa crítica também dentro do Polanski, falar sobre, tipo, pessoas da alta sociedade em fazer pacto com o capeta para conseguir o que quer, sabe? Pessoas que conseguem fazer sucesso muito rapidamente e de forma quase abrupta é pacto com o demônio, sempre. Sim, Xuxa, coitada. Pode, né? E só pontuando, né, que assim, muita coisa gira em torno daquele elemento lá, o amuleto, né, que tem a raiz de Tanis, que essa erva ela não existe, tá? Ela foi criada pelo autor. É bem interessante, né, como é que eles constroem toda a narrativa também em cima disso, né, da erva lá no amuleto e depois nos sucos e na comida, no bolinho, no mousse. Gente, nunca sei, tem quando aquele seu vizinho fofinho leva um suco, e aí? Como é que a gente faz? A gente aceita ou não? Rosemary, ela é essa personagem principal aqui, que a gente tá discutindo, desse livro, desse filme. E bem, ela é o que a gente também já disse, o oposto do que a gente pensa de uma mulher nos anos 60, né? Ela é aquela pessoa que teve uma educação católica, que estava preparada para uma vida doméstica, ser mãe, para ser a dona de casa. Tem alguns traumas da infância dela que ela, tipo, pontua ao longo do livro. No filme, se eu bem me lembro, ela não menciona familiares, tipo, as relações, assim, quase de irmandade que ela tem, assim, de proteção, de tudo, é com aquelas amigas que ela tem naquela festa que eles dão, que elas vão pra junto dela e dizem, tipo, ó, aqui tu não vai entrar, não. Quando elas dizem, tipo, ó, o assunto da gente agora é com ela, tipo, e ela começa a dizer que ela tá sentindo as dores e não sei o quê. A Mia Farrow interpretando isso, tipo, a Mia Farrow representando toda essa dor é incrível.
incrível. A magreza dela, que aquilo ali não era só maquiagem, porque esse filme não foi filmado de forma linear. A Mia Farrow realmente, ela emagreceu bastante pra interpretar a Rosemary. A dor, o medo, até tipo elementos assim que você poderia remeter a uma loucura, sabe? Tipo, de ficar mexendo nos dedos e da fala picotada. Tudo isso está muito presente na atuação dela, na representação dessa personagem. Bem, eu acho que um momento assim que merece maior destaque é justamente quando ela tem a questão do sonho e da alucinação quando ela come com gosto de giz. Me lembrou um mousse que Constance faz na primeira temporada de American Horror Story. Guy, que era o marido dela, tipo, já tinha feito todo o pacto. Eu acho que isso já fica bastante explícito. Era aquela noite onde ocorreria a cerimônia. E era a noite em que ela e o Guy tinham decidido que seria a noite de fazer o bebê. Então, ela prepara todo um jantar, uma roupa, tipo, super arrumada e tal. Eles estão lá tomando um vinho, uma coisa super romântica, com a música. Bate a vizinha chata lá no negócio. Olha, eu fiz, passei o dia fazendo não sei o que, sobremesa e tal. Ela não come tudo. E isso é o que dá o gancho pra gente, tipo, acreditar que ela realmente não conseguiu ser dopada para passar por aquela cerimônia que envolveu o estupro lá por parte do Satanás, né? Ela acaba tendo, tipo, várias alucinações, ela, tipo, se vê num barco, ela vê algumas figuras históricas da época, ela vê até, tipo, pessoas que estão convivendo ali. Tem até uma fala da personagem da vizinha que diz, tipo, ela tá com os olhos abertos, mas se ela comer o mousse, ela não vai lembrar de nada. Aí acontece aquilo, no dia seguinte, ela acorda, o corpo todo arranhado, e ela vai falar com o marido dela e ele diz, não queria perder a noite do bebê e tal. Eu tava dormindo, mas meu amor, não sei o que. Ele sempre tentando desacreditar ela, né? Não, mas olha, que bobagem. A dominação masculina dele com relação a Rosemary, sabe? Tipo, essa cena particular, tipo, é das mais grotescas do filme. E ele fala de necrofilia. Ele faz uma piada com necrofilia. Horrível. Que é essa naturalização do sexo sem consentimento, né? Porque o cara que é marido, aí acha que pode estuprar. Que ter uma relação forçada não é estupro, né? Porque é esposa. Toda aquela sequência pra mim é muito mais violenta do que ver, tipo, o olho do tinhoso lá e, tipo, a galera reunida, sabe? Pra mim a violência tá justamente no pós-estupro. E aí dele confirmar e dele naturalizar. E aí o filme ele toca, né, em algumas questões, assim, bem pertinentes. A começar pelo controle do corpo feminino, né? Porque a gente vê a Rosemary sendo controlada por todos, né? Pelos vizinhos, o Roman e a Minnie, pelo Guy. Não consegue fazer o que ela quer. Eles escolhem tudo por ela, até na alimentação e até o cabelo, né? Porque quando ela corta o cabelo, é incrível, assim, como todo mundo reclama, né? O marido faz, que ele diz assim, eu não acredito que você fez isso foi a pior coisa que você fez. Como assim, gente? O cabelo é dela. Todo mundo ali tem o domínio sobre ela, né? De fazer as escolhas por ela, né? Eu acho que isso também reflete um pouquinho na questão da maternidade, né? Da mulher grávida. Cogita querer ir pra outro médico, eles, não, porque o médico que eles escolheram tá junto com eles, né? Em todo o plano lá. Proíbe dela ler matérias sobre gravidez. É muito interessante a gente perceber que, tipo, o controle é informação, né? A Rosemary fica até privada disso, do controle. E você tendo informação, você própria vai formar suas opiniões e a informação também é um tipo de poder. Então eles queriam tirar tudo dela, sabe? É justamente isso, o controle literal do corpo e da mente dela. Eu acho que a Rosemary, ela tem um momento assim de... que ela diz, tipo... Olha, eu não vou mais para aquele médico, eu quero uma segunda opinião. E mais uma vez a gente lembra, as paredes finas. O que eles estavam discutindo ali, gritando, as pessoas, tipo, no apartamento do lado, que não participaram da festa, estavam sabendo. Nesse momento, quando ela diz, olha, eu vou em outro médico, quer você goste, quer você não goste. É um dos momentos que ela mais se impõe. A dor dela passa. Por isso sempre me remete a essa questão de o que tá se passando no apartamento tá sendo ouvido do outro lado, sabe? Inclusive nessa cena, né, que a dor passa, ela sente o bebê mexer e pede a mão dele, né? Coloca a mão aqui, o bebê mexeu e ele, meio assim, temeroso, não quer criar vínculo nenhum com aquilo ali, porque ele sabe de quem que é o filho, né? Tem essa questão da infantilização dela. Eu acho que uma das cenas que mais retrata isso
isso é quando ela tá mostrando pra ele o Todos Somos Bruxos, eu acho. Só que ele tá ciente de tudo. E a gente sabe que ele tá ciente de tudo. E a gente fica desesperada. A atitude dele é de pegar o livro e colocar num alcance que, tipo, ela é super infantilizada no filme. Como o Marco pontuou, né, já tinha pontuado, ela é totalmente descredibilizada o filme inteiro. E quando ela vai finalmente pro Dr. Hill, ela fala pra ele toda a história que qualquer uma pessoa dizer, não acredito em você, mas ele fala, tipo, eu não acredito no que você tá falando, não acredito em bruxaria, mas eu acredito que existe muita gente louca por aí. Só que quando ela fala o nome do médico que tá envolvido, que é o Dr. Sapstein, que é um médico totalmente da alta sociedade, que tá ligado ao povo e tudo mais, o médico pergunta assim, doutor quem? Ela vira mentirosa na hora. Ele chama o marido, ele chama o médico. É um dos momentos, assim, mais tristes do filme, é quando eles estão voltando, que a Rosemary tá no meio e, tipo, o médico tá de um lado, o marido tá do outro. Parece, assim, tipo, que ela realmente é uma criança. Mas eu acho que a maternidade é um ponto bem central também. Afinal, é o bebê de Rosemary. Desconstruir a maternidade, porque a maternidade até hoje é vendida como uma coisa maravilhosa, como a melhor coisa que a mulher pode fazer na sua vida. Essa visão mais conservadora, na verdade, né? De colocar a mulher naquele lugar de mãe, de submissa, muitas vezes, trazendo uma maternidade cruel, uma maternidade que acho que vai seguir aí no cinema como maternidades diabólicas, né? Porque depois do bebê de Rosemary veio várias maternidades diabólicas aí, de gente parindo capeta e tudo mais. Essa metáfora da maternidade, de trazer essa questão, de fazer uma crítica a isso, é bem interessante. Eu acho que ele acerta nesse ponto. Mas, ainda assim, a Rosemary, ela é uma mãe condicional. Ela vai proteger o filho dela de qualquer ameaça, sabe? Mesmo ele sendo o anticristo. Ela vai estar lá. Mas ela é condicionada a acreditar realmente nisso, de que é o dever dela. Mas eu acho que a pressão social de ser mãe, comparada ao que a gente também vem discutindo, de se passar no momento de contracultura, de tudo, é realmente uma visão muito conservadora da Nova York, de Polanski, sabe? E esse terror psicológico, né, de Polanski, ele é construído através da ambiguidade, né? E fica tudo muito sugestivo. Não tem aqueles jump scares. Se você vai esperando uma cena que vai te dar susto, não, aqui não vai rolar. Fica tudo em cima da sugestão, né? Inclusive, essa questão da gente ter uma dúvida do que aconteceu, como aconteceu, se realmente aconteceu, ou se foi uma loucura da cabeça da Rosemary e tudo mais, faz a gente, em alguns momentos, né, o filme faz a gente irracionalmente duvidar dela, sabe, em alguns momentos. Por mais que a gente acredite, a gente também tá enxergando pela perspectiva dela, né, mas em alguns momentos a gente faz, será que ela tá enlouquecendo mesmo? Será que ela tá vendo coisa onde não existe? Né, porque fica tudo muito ambíguo, né, ele joga ali os elementos pra você chegar na sua conclusão, né, pra você pensar, e tem o final, que o final também ele mostra ali o que de fato aconteceu, mas mesmo assim eu acho que ainda tem pessoas que não conseguiram meio que sacar o que realmente aconteceu, né? Ficar muito nas entrelinhas. Eu tenho uma opinião assim bastante fechada assim sobre onde tanto o Ira quanto o Polanski eles quebram essa noção de ambiguidade. Eu acho que estavam acontecendo as duas coisas concomitantemente. Tanto a Rosemary estava passando por esse processo psicológico de entrar em contato com tudo aquilo, de ter medo que aquelas pessoas, tipo, que aquele Coven, tipo, poderia fazer com o filho dela, ela começa a entrar numa paranoia. Mas isso não anula o fato de que ela podia estar na paranoia, mas a paranoia dela podia ser totalmente verdadeira. Ela começa a ser medicada constantemente. Em momento algum do livro ou do filme é colocada a questão do anticristo ou o apocalipse é mencionado. A Rosemary, mesmo tendo uma criação católica, religiosa, ela cogita a possibilidade de que o filho dela é um anticristo. A questão, tipo, dela ter tido aquele estupro, sonho, onírico, tal, meio que acaba esmiuçando nas páginas e também no filme. Ela não fica lembrando disso o tempo todo. Então, onde é que o Ira e o Polanski, pra mim, eles erram? Em colocar justamente a questão do anticristo. Quando eles colocam a questão que não estava na cabeça dela, em momento algum ela cogitou aquilo. E quando ela tá naquele espaço, onde estão aquelas figuras, vendo aquilo ali, parêntese, a expressão de Mia Farrow, quando ela abre o feltro daquele berço. Minha gente.
seguinte. Ok, ele não ter mostrado, mas eu acho que isso não ter passado pela cabeça dela em momento nenhum da obra e ter sido colocado no final, justamente por aquelas pessoas, e ela, no final das contas, termina abraçando a maternidade de fato e tudo, eu acabo considerando como uma história que tem suas dubiedades, mas ela não tem um final ambíguo, porque o próprio autor, ele já desenha pra você qual foi a importância daquela criança ali. E a Rosemary, em momento algum, ela achava que ia ser um sacrifício, ela achava que ia ser alguma coisa. Ela lê no livro, salvo engano, que sangue de bebês é o sangue mais poderoso para ser utilizado em atos de bruxaria e coisas do tipo. Mas, em momento algum, ela cogita a questão do anticristo. Então, quando isso aparece, é uma surpresa para ela, é uma surpresa para a gente. Mostrar dessa forma. E nós, enquanto espectadores, poderíamos até esperar. Mas ela, enquanto narradora, em momento algum, para mim, quebra. E para mim, já dá um final extremamente redondo quando ele mostra que existe lá a entidade já citada, observando tudo aquilo que está acontecendo. Tudo aquilo ali realmente aconteceu. Os assassinatos, o suicídio, os arranhões, o estupro, tudo aquilo foi vivido por ela, sabe? Então, o Bebê de Rosemary, ele é tipo onde Polanski realmente meteu os pés no sobrenatural. E Polanski foi muito interessante não, muito inteligente quando ele construiu aquela cena final, porque ele mostra aquela belíssima cusparada. Meu sonho era, tipo, uma versão estendida desse filme, que ela tivesse dado a peixeirada nele. Você vê que, tipo, as coisas estão acontecendo para além do horizonte da Rosemary. Isso. Não é algo que tá simplesmente na mente dela, sabe? É algo que está acontecendo na concretude, nas ações, no campo das ações. Então, da trilogia dos apartamentos, ele se diferencia muito por isso. Como já foi falado, O Bebê de Rosemary é um clássico e ele influenciou outras obras de terror. Ele deu o pontapé inicial para uma gama de filmes e de séries e produções que iam tratar do apocalipse, do anticristo e tal. Então, tem Mãe também. Mãe, desde os cartazes até a questão da maternidade, da galera intrometida na casa dela, ela lá grávida, né? Então tem muita coisa aí no cinema que foi influenciado pelo Bebê de Rosemary. Esse foi o nosso segundo vídeo de debate sobre clássicos do terror protagonizado por mulheres, né? Marco, muito obrigada pela sua participação, foi incrível os insights. Obrigado a vocês pelo convite, estou muito feliz de ter participado da conversa. Que bom. Mais uma vez, só para lembrar, as redes sociais de Marco vão estar linkadas aqui embaixo, tá? Para vocês darem uma olhada, sacarem o trabalho dele. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, vai ver os outros vídeos, que são bem legais também, galera. E até a próxima. Beijo, gente. Até mais.